Olá, gente linda do bem, boa tarde. Sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bem-Estar ao vivo pelo Facebook do Diário da Região. Eu sou Gisele Botoleto e o nosso tema hoje é o poder de transformação da leitura. O livro é certamente uma das maiores invenções que o homem tem acesso. Por meio do livro são transmitidos conhecimentos, culturas de diversos povos, e a história do homem não só é preservada, mas ela também é transmitida de geração em geração. Você quer bons motivos para ler? Ler melhora a sua cultura, torna o seu senso bem mais crítico, facilita o seu processo de escrita, sem contar que é uma bela forma de relaxar e de entretenimento. Não tem nada mais gostoso do que a gente se atirar num livro e poder se colocar no lugar da personagem. Nossos convidados de hoje, para falar a respeito, eles são a tradutora e doutora em Estudos Linguísticos pela Unesp, Patrícia Reis Buzini, autora do blog Entre Livros e Palavras, o professor doutor da Unesp de Rio Preto, tradutor e linguista, Celso Rocha, e a poetisa e cronista Lucila Papacosta Conte, autora das Cartas de Antônia e mediadora de grupos de leitura. Ela é também uma das coordenadoras das Casas das Flores. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Quem está conosco também hoje é a repórter Rita Fernandes. Boa tarde, Rita. Você lê muito? Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, eu leio bastante, inclusive pela nossa profissão. Mas vamos saber dos nossos convidados como que é um pouquinho essa história deles. Boa tarde, Patrícia. Seja muito bem-vinda ao programa Bem-Estar ao Vivo. Obrigada, Patrícia, como que começou o seu gosto pela leitura? Isso influenciou a sua profissão? Começou desde muito cedo, né? A gente, na minha época, na escola, tinha sempre aquela lista de livros e até eu estava vendo que relançaram a coleção Vagalume. Eu fiquei muito animada, já quero comprar tudo para os meus filhos, né? Então começou por aí mesmo, na escola, lendo em casa, né? E a gente não tinha muita opção mesmo, a televisão era aquela coisa fechada, né? Então realmente o que a gente tinha na época era ler, para a gente poder sair um pouquinho do que tinha. E foi aí que você pegou o gosto e decidiu seguir na sua profissão? Aí. Mas a profissão, na verdade, não foi por causa da leitura, foi mais pela música. Eu sempre gostei muito de música, era bitomaníaca, curtia muito essa parte, né, a língua inglesa, e aí eu seguia a profissão por causa da música, e não especificamente pela literatura. Legal. Boa tarde, Celso. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E você, lê muito? Leio. Como bastante. que começou o seu gosto pela leitura? Olha, desde criança, eu acho que começou por uma curiosidade. Eu tinha curiosidade de saber como o livro, em um idioma estrangeiro, como ele foi traduzido e como se formava o significado. Eu acho que a busca pelo significado, entender como esses significados transitavam entre a língua de partida e a língua de chegada, acho que foi um motivador muito grande para a leitura. Então, eu comecei a ler em língua portuguesa, e aí uma motivação para aprender inglês e tentar saber como esses significados transitavam, né? Mas antes também com contos de fadas, né? Com professores incentivando, contando histórias, né? Acho que fundamental ter um professor para contar as histórias para a criança e incentivar. Faz toda a né? diferença, com certeza. Boa tarde, Lucila. Seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, estou muito contente de estar aqui. Nós é que estamos contentes com a sua presença. E você, conta um pouquinho, você ainda lê muito? Como que começou o seu gosto? Leio muito, mas eu tenho meus dois pais, o pai e a mãe, professores. Eu, filha única. Eu ficava entre livros desde o começo, só dormia com histórias que meu pai me contava. E assim, a minha diversão sempre foi leitura. Então, eu tenho a minha primeira coleção dos contos de fadas do mundo inteiro. E, assim, sempre gostei muito de literatura e fui crescendo com a literatura. O meu curso de letras não foi minha escolha. Eu fui fazer direito primeiro. Letras veio depois, mas que a leitura para mim ela não é profissão, ela é prazer absoluto mesmo.
Então é isso. Queria que a Patrícia falasse para a gente, dos nossos internautas, qual que é a importância na vida das pessoas da leitura de um bom livro. De um bom livro mesmo, porque hoje, com a internet, todo tipo de texto hoje chega até as pessoas. Sim. Eu acho que a leitura é fundamental para que a gente possa construir uma visão crítica, né, com relação ao mundo, com relação às pessoas, porque ela também funciona como uma espécie de vivência adicional que a gente pode ter, né? A gente tem essa oportunidade de se colocar no lugar dos outros, de vivenciar experiências diferentes, e eu acho que isso é o fundamental para que a gente desenvolva o sentimento de empatia, de compreensão com relação aos outros, né, e a tudo que nos cerca. E esse prazer te levou até a criar um blog, Entre Livros e Palavras. Como é que foi essa ideia? O blog surgiu quando eu encerrei o meu doutorado, que foi sobre a tradução dos livros do Milton Ratum, né? E na época o Milton Ratum ainda não era muito conhecido no Brasil. Apesar de já ser um escritor premiado e tal, né? Ele começou a ser conhecido depois do seriado da Globo, né? Até então eu comentava com meus colegas, né? E aí eles perguntavam sobre meu doutorado, eu falava, né, que eu estava trabalhando as obras desse autor, e muita gente falava que não conhecia, porque só liam Machado de Assis, né, Cecília Meirelles e esses autores mais consagrados. Então eu comecei a pensar na necessidade da gente estar falando um pouco mais sobre essa nova geração de escritores que, na verdade, vão ser, né, o futuro, né, estão formando os nossos futuros leitores e profissionais, e que nem sempre tem um espaço para a gente falar sobre eles, né? Então, surgiu aí a ideia. Celso, se vocês querem complementar alguma coisa sobre a questão da importância do livro, da pergunta que a Gisele fez? Nossa, com certeza. Olha, o livro é muito importante para desenvolver algo chamado foco, né? Nós estamos tão acostumados hoje com a leitura na tela, mas a leitura do papel, do livro, é diferente. Ela provoca uma imersão de forma diferente no material. E ela provoca foco. Numa sociedade dispersa, que a cada 5 minutos nós temos um estímulo, a leitura promove esse foco e essa concentração. E promove níveis de aprendizagem mais profundos, né? Quando você senta, você é transportado. Você senta para ler um livro, você é transportado para outra dimensão. Você foca e cria um mundo, né, paralelo. Então esse foco é importante, é muito importante para a aprendizagem com as narrativas que vêm sendo desenvolvidas pela humanidade desde sempre. Então contar uma história, ouvir uma história, é de certa forma entrar em contato com o passado e entrar em contato com quem nós somos. E você? Muito interessante a questão da leitura, porque a leitura seria assim uma experiência solitária, eu com o livro. Nós desenvolvemos na Casa das Flores algo muito interessante, que é a leitura partilhada. O mesmo texto, várias pessoas lendo e depois interpretando para todas. Então, essa riqueza que um mesmo texto, que eu poderia estar sentindo solitariamente, ele ganha uma dimensão assim, quase que universal. E essa tem sido assim, uma experiência fantástica que nós temos feito. Então a leitura, tanto individual, né, aquela leitura que eu com o livro e o outro, conversando, partilhando as experiências, tem sido algo muito bom. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso programa Bem-Estar ao vivo pelo Facebook do Diário da Região. No programa de hoje nós estamos falando sobre o poder de transformação da leitura. Nós estamos também com a participação de vários internautas. Sejam muito bem-vindos, boa tarde, Cleusa Reis, Glauciane, Carolina Conte, Arthur Ávila, Carolina Conte de novo, Marcelo Batista. Já temos algumas perguntas aqui. Eu vou começar com a pergunta da Caroline Conte. Ela fez 2 perguntinhas. Como fazer as crianças e os adolescentes se interessarem pelos livros? E uma outra pergunta que ela faz. Qual foi a maior transformação que a leitura foi responsável na vida de vocês?
Depois eu volto nas outras perguntas dos internautas. Pode ser? Então, as crianças, agora há pouco eu tive uma experiência com crianças. Eu tenho vários netos que estavam só focados na internet. E eu comecei assim dizendo para eles que a mitologia era muito interessante. E comecei a apresentar livros da mitologia grega para eles. E dizendo que eles iam encontrar nos jogos todos esses nomes dos deuses. E eu sei que eles começaram a se envolver com a mitologia, estão conversando sobre os trabalhos, sobre as questões que a mitologia apresenta, o que é Deus, o que são os deuses. Eu já tive perguntas assim de jovem dizendo para mim, a senhora poderia me dar uma explicação o que é um deus e o que são os deuses? E isso é uma sutileza já para uma criança de 10 anos, extraordinária. Então você precisa apresentar coisas para que eles venham com essas perguntas para nós. Então, é isso que eu posso dizer. Com certeza. Eu acho também que os pais, o papai e a mamãe, também precisam ler. Precisam ser um exemplo dentro de casa, né? Então a criança aprende muito pelo exemplo, pelo não verbal, pelo não dito. Se o pai e a mãe têm o hábito, é quase certeza que essa criança também vai ter curiosidade de saber o que os pais estão fazendo, né? O que o adulto está fazendo. A criança é uma esponjinha. Então, acho que o ambiente familiar, de certa forma, contribui fortemente para a formação de um leitor precoce. E hoje o exemplo está sendo o celular, né? Os Sim. filhos só têm os pais no celular. Quer complementar, Patrícia? Sim, complementando o que o Celso e a Lucila falaram, né? É exatamente isso. Eu acho que os pais têm esse papel, né, de estar aí servindo como exemplo também em casa, controlando o tempo que eles ficam na internet, isso é muito importante, né? A gente sabe que hoje já tem até doenças que são já identificadas por causa do uso excessivo da internet, né? E com o meu filho eu procuro sempre escolher livros que estejam dentro de temas que ele se interessa. Então, ele, por exemplo, gosta muito de dinossauros, ele sempre gostou de dinossauros, então eu sempre comprei livros que falassem sobre dinossauros, porque é sempre muito mais fácil você ler sobre algo que você aprecia, né? Um assunto que te parece interessante. Isso facilita muito, principalmente nesse período inicial, que a criança está adquirindo o hábito da leitura. A Carolina fez uma outra pergunta, né? Como eu disse aqui, qual foi a maior transformação que a leitura foi responsável na vida de vocês? Pode começar, Patrícia. Eu acho que foram muitas, né? Só se a gente pensar na nossa história de vida, quem passou por uma graduação e pós-graduação, é inevitável a gente pensar que começamos uma graduação da mesma forma que terminamos. Então, é lógico que a atuação dos professores, as experiências em sala de aula são muito importantes, mas a leitura tem um papel fundamental aí na construção da nossa identidade, de tudo que a gente né, que a gente pode vir a se tornar algum dia. Então, eu acho que não dá para eu te apontar uma coisa específica. Eu também penso que foram várias. Eu acho que também a escolha da profissão, né, professor, e tentar levar o máximo número de pessoas, o gosto pela leitura, e também abriu, durante a adolescência, uma janela para o mundo, para olhar e tentar compreender o que estava acontecendo no mundo. Acho que a leitura propiciou desde os 12, 13 anos esse olhar para o mundo, uma nova forma de ver, interpretar e saber o que estava acontecendo. Então, eu acho que a leitura, ela faz com que a gente não crie preconceitos. A gente fique exatamente com abertura para conhecer todas as coisas, sabendo que a cada texto que você lê, que você não leu verdade nenhuma, que você leu um texto, se você compreender aquele texto, você vai buscar outro texto e que vai entender que tanto os livros quanto a vida, eles são processo, é um processo. O livro é um processo, como a vida é um processo. Então a gente não cria preconceitos, a gente vai sempre crescendo. Essa foi a grande transformação, eu acho, da leitura. Celso, a quarta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que foi realizada pelo IBOP a pedido do Instituto ProLivro,
registrou um aumento de 6 pontos percentuais no número de leitores no Brasil, né? Existem hoje cerca de 104,7 milhões de leitores, mas esse número ainda é baixo. O que precisa ser feito para mudar essa realidade? Olha, precisa começar pela base. Eu acho que uma alfabetização de qualidade que envolvam os professores num projeto de nação que valorize a leitura, né? Eu acho que precisa começar daí, tentar desde pequeno a incentivar a leitura. Patrícia, quer complementar? Sim, eu acho que tem realmente isso que ele está falando. É imprescindível. Eu já tive uma experiência fora do Brasil, em universidades, e a gente percebe que a lista de livros, a quantidade de leituras que as pessoas têm em outros países é, né, incomparavelmente superior à nossa, o que a gente pode proporcionar aqui para os nossos alunos. Mas eu não diria que é só uma questão não é culpa de ninguém, em especial dos professores. Se a gente for pensar no preço dos livros no Brasil, ainda é muito caro para a maior parte da população, né? Precisaria de uma política aí que visasse facilitar, né? Diminuir a quantidade de impostos. Então, até para que as pessoas pudessem ter mais acesso a livros, né? Tem uma questão também de uma desigualdade social muito grave, muito grande, né? Você imagina alguém trabalhando das 8 até a meia-noite, tendo, né, disposição física para se sentar diante de um livro. Então, tem uma questão estrutural muito grande. Somos um país muito desigual economicamente. Então, isso se reflete também nos níveis de leitura. Então, exigir que alguém, ou querer que alguém leia nessas condições, né, não é humano. Né? Você dorme em cima do livro. Né? Mas muitas pessoas, mesmo com todas essas dificuldades, acabam trabalhando todo dia, indo para a faculdade, estudando à noite, nos finais de semana. E para essas pessoas, parabéns. São pessoas que estão lutando mesmo, né? Apesar de todas as circunstâncias. Eu fui professora de escola pública e, assim, a parte de literatura, para mim, era questão fundamental. Em quintas e sextas séries, eu chamava os pais e pedia para que eles, cada um, comprasse um livro. Nós formávamos uma biblioteca comum das quintas séries. E, assim, quintas, das sextas, das sétimas, e não era livro deles, eles compravam e davam para as séries. Houve, assim, uma maravilha. Eu tenho alunos, quase todos que saíram desse processo fizeram letras, tradução, são músicos, poetas. Eu tenho essa experiência é muito positiva. Muito bacana. Mas maravilhoso. Nós andávamos com um carrinho de supermercado nas classes, assim. Então, essa experiência aumenta, assim. Nós temos condições, mas precisávamos formar professores. Nós precisamos, em todo lugar que haja crianças, nós precisamos ter bons professores que gostem de ler. Porque isso aí eu acho que é fundamental. A solução, sim. São coisas brilhantes. Assim. Uma coisa que eu gostaria que vocês falassem para a gente, hoje está muito na moda os livros de psicologia aplicada, a famosa autoajuda. Todo mundo adora ler autoajuda. Esse é o tipo de leitura certa? Vocês acham que existem outros bons gêneros que as pessoas deveriam ter contato e não estão lendo? Eu acho que toda leitura é válida, né? Independente do gênero. Mas eu acho que falta um pouco, né? As pessoas falarem sobre outros tipos. Se a gente for ver a lista dos mais vendidos nos jornais, autoajuda domina, né? Ela tem, em geral, são livros mais fáceis, de mais fácil identificação. Então, tem uma série de fatores que favorecem a venda dos livros. Eu estava lendo uma entrevista também que falava sobre essa tendência da literatura autobiográfica, que é um resultado do que vem acontecendo na internet. Né? Como esses jovens leitores estão o tempo todo expostos a esse tipo de comentários, né, sobre a vida das pessoas, essa literatura, o gosto por essa literatura tem crescido bastante. Então, eu acho que há espaço para todo mundo, né? Basta você procurar divulgar e falar um pouco mais, valorizar, né? Eu o que a gente tem. Também penso que toda leitura é válida e é importante, né?
Eu acho que o fenômeno dos livros de autoajuda, ele se explica basicamente pela questão social e histórica, o momento histórico que a gente está vivendo, né? Um momento muito complicado em que as pessoas procuram respostas para as questões pessoais. Tudo passa muito rápido, né? Há uma sensação crescente de vazio. O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? As perguntas básicas que sempre fizemos desde o início dos tempos, né? Elas voltaram com força total, porque a gente começa a ter, de certa forma, algum tempo para pensar. E todas essas questões, as pessoas estão buscando respostas para as próprias vidas, né? E responder quem sou, o que sou, como está meu relacionamento, por que eu sofro, Então, todas essas questões desembocam nesses livros. Veja, eu não estou dizendo se respondem ou não, mas as pessoas estão procurando, de alguma forma, respostas. E esse fenômeno, né, alavanca a venda de livros de autoajuda. Então, as pessoas estão buscando alguma resposta. Então, esse mandamento hoje, seja feliz, você precisa ser feliz, você precisa pensar em você. Esses mandamentos, eles vão colocar logo, abrem essa possibilidade de você ter textos que promovam isso, deem essa resposta. Como ser feliz? Então, fazendo 1, 2, 3, 4. Lógico que a gente sabe que a receita é individual, mas então eu prefiro sempre uma obra literária dessas mais consagradas, que vão ter um final não tão feliz. Mas para a gente chegar nesse ponto, talvez a gente tenha que passar por esse processo de fazer, experimentar os 10 mandamentos, perceber que eles não deram certo e aceitar depois a interrogação de um bom final de uma obra literária. Eu acho que é isso. Será que respondi? Sim, claro. Nós já falamos aqui que o gosto pela leitura começa em casa, né, com o incentivo dos pais. Inclusive, as editoras têm investido muito em livros para crianças bem pequenininhas, livros, brinquedos, vamos dizer assim, né? Só que depois, num determinado momento, os pais acabam deixando de comprar, tem o livro da escola, enfim. Como que a gente pode resolver essa questão dos pais formarem o gosto pela leitura desde a base, desde pequenininho? Quer falar, César? Vou ver se eu entendi bem a pergunta. Como os pais podem fomentar continuar porque assim, sempre quando eles são pequenininhos... Acho que é uma empolgação inicial e depois ela é abandonada. Abandona. Você sabe que nós sempre começamos as coisas nas segundas-feiras, né? E no Ano Novo havia uma centena de pessoas na Filadélfia caminhando, todas com roupas novas, sapatos novos. Eu falei, nossa, nunca vi tanta gente caminhando na segunda-feira na terça-feira, se não me engano, após o Ano Novo. Então foi uma empolgação total. Eu falei, nossa, se o ano inteiro essa avenida tiver com o número de pessoas que tem agora, então não vai ter problema de saúde nenhum, cardíaco, nada, todo mundo está bem, né? 2 semanas depois eu voltei no mesmo dia para saber, né, o que estava, se continuava, 1/3. Na semana seguinte, menos ainda, tinha poucas pessoas. Então, eu acho que tem que passar da empolgação, tem que assumir como um valor mesmo, né, um valor para a vida, um valor de transformação, né, assumir como prioridade, igual escovar os dentes. Na hora que você se transforma, tem que transformar em hábito. E para transformar em hábito é preciso insistência, é preciso insistir até se transformar em hábito, né? 1 ou 2 vezes não vira hábito. A partir do momento que vira hábito, você sente falta, tá? Então, mas para virar hábito é um processo. Esse processo precisa de energia, precisa de constância, precisa, né, de exemplos. Isso, eu acho que é isso mesmo. A dificuldade hoje, eu vejo com os meus filhos, é criar o hábito. Então, a gente busca estratégias, né? A gente limita o tempo na internet, não dá telefone celular, os meus filhos não têm, e estipulam um horário para determinadas atividades. Então, a gente tem que buscar alternativas, escolhe livros que são atrativos para eles, dá um exemplo, fala sobre a importância dos livros. Eu acho que tem aí um conjunto de coisas que a gente pode fazer para poder, né, favorecer esse hábito, né? Lucila, quer falar?
deixar os livros em pontos estratégicos. Quando encontrar um amiguinho que gosta de ler, a gente dá bastante atenção ao amiguinho, deixar o amiguinho conversar bastante, porque aí, através dessa conversa indireta, eles vão querer falar: mamãe, a senhora compra também o livro? Para mim, que o amiguinho está lendo, porque às vezes você falar muito, eles vão fazer o contrário, né? Então, é assim, todas essas estratégias são válidas, né? Muitos pais hoje, eles delegaram para as escolas a missão de educar os filhos deles e não estão incentivando a leitura como deveriam. Vocês comentaram, inclusive, porque você não consegue ensinar uma coisa que você não sabe. As escolas, elas estão cumprindo bem esse papel de incentivar o gosto das crianças pela leitura, ou está faltando investimento em professor e biblioteca para isso? Quem é que quer começar a falar disso? A gente vê muito comentário aí, eu tenho muita experiência com a escola dos meus filhos, né? E o que a gente percebe é que falta um pouco, né, uma aproximação entre o que as crianças esperam da escola e o que a escola oferece a eles. Então, o que eu percebo é isso, é que, em geral, as escolas ainda se atêm a uma proposta conteudista, de conteúdos que nem sempre estão atrelados à realidade daquele aluno. Então, o que acontece é um distanciamento. Esse semestre, eu estava olhando a lista de livros do meu filho, e ele tem 14 anos, e indicaram Vidas Secas para ele ler. E eu ainda levantei esse questionamento: olha, será que ele não está muito cedo para ele começar a ler Vidas Secas? Porque eu não acredito que ele esteja preparado para uma leitura dessa, né? Considerando que ele ainda nem tem o hábito de ler livros que são, apresentam uma linguagem, uma estrutura um pouco mais simples. E realmente, em geral, não há essa preocupação. Você acaba matando o leitor logo cedo, né? Alguns livros, como livros do Machado de Assis, provavelmente lá pelos 30, 40 anos, você vai ter maturidade suficiente para entender a profundidade daquele texto. Então, você entregar um texto que era veiculado num jornal aos 100 e tantos anos, trazer para essa atualidade, com todo o linguajar daquela época, é matar o leitor, tá? Tem que ter outro tipo de leitura, né? Mas, assim, eu recebo sempre os alunos que estão na ponta, que passaram pelo ensino fundamental e médio, e há uma mudança muito acelerada entre as gerações. Cada 3, 4 anos muda-se muito o perfil do aluno. Teve algumas épocas em que, nos últimos anos provavelmente, me parece que houve uma diminuição de leituras de qualidade, né? Há muita leitura que não, de certa forma, não edifica ou não trazem conteúdos mais avançados. Rita, temos perguntas de nossos internautas? Sim, temos sim. Nós estamos com a participação do Marcelo Batista, que ele está fazendo aqui um lembrete, né? Professora Lucila, saudade da turma noturna do Miziara, ótimas leituras em sala naquela época. A Márcia Costa está perguntando: tem algum livro que se tornou especial, que já foi lido mais de uma vez por vocês? E por qual motivo, né? Nós estamos com a participação do Zé do Povonildo, a Márcia Costa fez uma outra colocação que depois eu apresento, o Wesley Rodrigo, a Landa Lemos, temos também a Kelly Souza, Emília Ballarini, a Cleusa Reis, enfim, nós estamos aqui com várias perguntas, mas vamos responder essa primeiro da Márcia Costa, que eu acabei de fazer para vocês. Vocês têm algum livro que já leram mais de uma vez e o porquê? Sim, eu acho que muita gente já falou sobre esse livro, mas eu não poderia deixar de falar também O Pequeno Príncipe. Eu acredito que todo mundo aqui tenha lido mais do que uma vez. Sim. Ai, que coisa, meu Deus. Depois, eu sou suspeita para falar, os livros do Milton Ratum. Eu li várias vezes e a cada leitura sempre eu tiro uma coisa nova, uma observação, uma aprendizagem. Então, eu indico muito
que as pessoas tenham esse hábito de ler várias vezes o mesmo livro, porque sempre você tem uma experiência diferente a cada leitura. Com certeza. Eu acho que um que eu li, que eu me lembro, li várias vezes, foi O Menino do Dedo Verde, do Maurice Dream, que acho que é de literatura francesa. Eu acho que eu estava lá pelos 14, 15 anos, eu acho que li umas 5, 6 vezes, né? Eu sempre voltava a esse livro. E nos últimos tempos acho que a Clarice, o Legião Estrangeira, eu já li umas 3 vezes, eu volto, sempre encontro algo novo, sempre encontro um trecho que eu não prestei atenção e que se abre por uma compreensão maior. E você, Luciana? A Legião Estrangeira também, eu leio muito porque são vários contos, né? E aquele desafio do ovo e a galinha, ele é desafiador mesmo. Denso. Muito denso. Eu leio muito os livros assim que eu gosto muito, leio outras vezes. Então eu escrevo no meu livro, primeira leitura, tal ano, terceira leitura, quarta leitura. Eu leio muito assim, livros várias vezes. Patrícia, nesse domingo, na revista Bem-Estar, que circula encartada com o Diário da Região, ela está trazendo uma sugestão de um livro bem bacana para os leitores. Patrícia, essa sugestão de livro que você tem para os nossos internautas também, que livro o internauta deveria ler em 2018 e por quê? Bom, eu no blog eu costumo falar de livros diferentes, como você estava falando, eu vou desde a autoajuda até livros mais contemporâneos, clássicos. Então, assim, a minha última sugestão é esse livro do Michel Laube, que é O Tribunal da Quinta-feira, que é um livro que me chamou muita atenção pela ousadia, pela coragem do escritor, que trata de um assunto bastante contemporâneo, que é a intolerância na rede social. E ele traz uma linguagem que, a primeiro momento, ela é um pouco chocante, porque ele utiliza uma estratégia que eu achei bárbara, que é uma linguagem, digamos, que ele foge ao politicamente correto. E a gente, ultimamente, o que a gente mais lê, em geral, são discursos filtrados. Então, são aqueles discursos que são minimamente planejados para que tenha o menor impacto possível, o menor número de oposições e comentários e de haters. E o Michel Laube, ele vai para o lado oposto. Ele escreve com uma linguagem politicamente incorreta, exatamente para chamar a atenção dos leitores com relação a essa tendência, né? E eu acho que é uma leitura que é imprescindível para todos que se interessam agora por livros mais contemporâneos. E você, Celso, vê que o nosso internauta não deve terminar 2018 sem ler? Olha, na verdade, é um livro mais antigo, tá? Ele foi publicado nos anos 80, então ele se chama A Doença como Caminho, tá? E ele vem sendo reimpresso desde então. Ele está na 17ª edição de 2012. Tá? É um livro que trata algumas questões metafísicas das doenças. Então ele tenta entender como funciona, como o ser humano funciona em termos metafísicos, o que faz manifestar a doença. Tá? Esse livro, assim, ele é chocante, de certa forma, porque ele rompe com uma tradição de polarização. Nós, seres humanos, temos nas últimas, quase sempre, na verdade, polarizando as situações. E ele menciona que a doença sempre é uma polarização. É sempre algo que mergulhou na sombra e nós não temos mais consciência. Então ele vai trabalhar com a questão da polarização, começando com o mito de Adão e Eva. Né? E ele vai dizer que esse mito narra a forma como o ser humano caiu na polarização. Ele diz que o Adão, na verdade, Adão era um ser espiritual sem divisão de sexos. Tá? E aí começa a narrar a divisão, as polarizações,
o certo e o errado. Então, todo esse processo, ele menciona que é o processo da nossa derrocada, porque nós não conseguimos juntar os opostos, nós não conseguimos dialogar quando a gente divide a realidade em dois polos. Então, ele vai falar que a nossa doença primária é essa, é a polarização, é dividir as coisas em dois polos. Né? Nosso hemisfério cerebral está dividido em duas partes, o lado direito e o lado esquerdo. E na contemporaneidade, nós estamos vendo o mundo pelo lado da análise, da divisão, e não pelo lado direito do cérebro. Então ele vai listar as características desse lado. Então nós estamos vendo o mundo pelo lado da análise. Nós esquecemos um outro lado que é importante, que é o lado do direito, que ele é atemporal, analógico, né? E tudo que a gente está fazendo hoje é analisar, separar, dizer que o outro está errado e que eu tenho a verdade absoluta, né? Então ele trabalha o livro todo com essa questão, né? E na primeira parte. E na segunda parte ele correlaciona alguns sintomas físicos com pensamento. Que tipo de pensamento desencadeia alguns tipos de doença. Tá? É uma leitura fascinante e que precisa ser lida várias vezes, porque em determinados momentos a gente não entende. Tá? E você, Lucila, tem alguma sugestão? Então, eu gostaria que nenhuma mulher e nenhum homem deixasse de ler, em 2018, Mulheres que Correm com os Lobos. Principalmente porque a mulher hoje, ela está assim no momento dela. Agora é o momento dela falar. Esse é o momento dela falar. E Mulheres que Correm com os Lobos, eu já li umas 18 vezes. E fala exatamente isso. Por que essa divisão horrível, essa separação, essa rivalidade entre o masculino e o feminino? E qual é a dança que nós precisamos dançar para nós ficarmos um pouco mais tranquilos na vida? É que tudo tem um ciclo nessa vida. Nós fazemos uma dança da vida, morte e vida em todas as situações. A natureza é assim, nós somos assim. As pessoas que estão hoje num papel de proeminência, elas vão decair, subirão outras. Nós temos que aceitar esta dança da vida, morte e vida. Então esse livro, ele usa contos de fadas, ele é literário, trabalha as metáforas, que você termina a leitura dele, inevitavelmente você vai se tornar poeta. Porque essa Clarissa, ela usa eufemismos e metáforas e doçura para dizer as coisas mais profundas, as dores maiores que a humanidade tem passado, que são essas dores dessa dicotomia, que desde o banquete, num discurso do banquete, foi essa cisão, homem de um lado, mulher de outro, né? E que nós precisamos hoje fazer essa união. Então, o Celso também acaba de traduzir o primeiro livro dele. E para esse, Celso, é leitura obrigatória? É um livro que, não diria que é leitura obrigatória, mas é um livro que causa alguns sustos, porque se trata de literatura fantástica. É de um autor de Barcelona, né, na Espanha, chama David Roas. Ele escreveu 2 livros de contos e nós selecionamos alguns contos para fazer parte dessa coletânea. Eu e a professora Roxana, da Unesp de Rio Preto, nós traduzimos os livros, os contos, e organizamos nessa coletânea. Então você vai ter vários sustos em cada conto. Tá? E está publicado pela EduFiscar, pela editora da UFSCar. Tá? Nós estamos aqui com a participação de vários internautas. E o Wesley Rodrigo fez uma colocação e eu gostaria que vocês comentassem. Ele disse que a leitura pela leitura não leva ninguém a lugar nenhum, pelo amor de Deus. O hábito de leitura é decorrência do interesse pelo conhecimento, da vontade de aprender. Deveriam se perguntar o que leva o indivíduo ao hábito de leitura. Vocês concordam? A leitura pela leitura não leva ninguém a lugar nenhum. Fazer as coisas por fazer também não leva ninguém a lugar nenhum. Eu acho que é preciso uma motivação interna muito grande para querer ser melhor do que foram os nossos antepassados. Uma motivação externa, como obrigação, o professor manda você ler e você vai lá e lê, é uma motivação que passa. Agora, quando você desperta
profundamente por uma necessidade interior, eu vou ler porque eu quero ser melhor, eu tenho esse desejo. Eu acho que essa motivação, de certa forma, faz com que você progrida e continue, e tenha algum sentido para você. Agora, a obrigação... Sim, aí ele faz essa pergunta, então, o que leva um indivíduo ao hábito da leitura? Eu acho que cada ser humano deve ter as suas motivações. E, então, precisa encontrar essas motivações. Eu não posso, talvez, dizer, Sim. a minha motivação é diferente da motivação do outro. Mas a minha motivação foi algum crescimento maior, né, em termos espirituais, ou o que você queira chamar. Né? Eu acho que isso... Quer falar, Lucila, professora? Eu acho que a minha motivação foi assim. As pessoas que eu admirava, eu achava as pessoas interessantes. A hora que eu ia observar, elas liam bastante, estavam com alguns livros perto, tinha uma biblioteca, falavam muito bonito e tinham uma vida digna, muito bonita, assim, uma vida brilhante. Então eu desde pequena fiquei olhando para aquilo e falava, puxa, eu quero ser uma pessoa desta maneira, eu preciso ser uma pessoa assim. Então o que me motivou foram exemplos das pessoas. Eu olhei pessoas que eram brilhantes e que liam. Eu acho que isso aí me ajudou. Quer complementar, Patrícia? Sim, eu acho que é exatamente isso. Eu pensei, assim, tentei lembrar um pouquinho das coisas que me influenciaram, mas em geral foi isso. Eu sempre admirei as pessoas que tinham conhecimento, que sabiam falar sobre coisas, sobre pontos de vista diferentes. Então a leitura começou aí, nessa vontade de você crescer, de ser melhor, é exatamente isso. Eu lembro de uma professora que falava na faculdade que para a gente ser um bom tradutor, a gente tinha que aprender a ler tudo, desde bula de remédio até livros de literatura clássica. E isso foi uma grande dica, uma das melhores orientações que eu tive na vida, porque realmente a leitura não dá para você dizer, olha, eu só leio clássicos ou, né, eu só leio jornal. Eu posso ler de tudo. O ideal é que a gente possa ler de tudo para que a gente possa ter uma visão mais ampla, né, com relação a todos os aspectos da vida. E não ficar focado apenas em pontos específicos, né, que eu acho que não é legal. Separar a realidade em dois polos, né? Dizer que essa um é bom, essa polarização. Vem exatamente, eu acho disso, de você focar muito em determinado tipo de leitura e não conseguir enxergar o que tem além disso. Então, a dica que eu dou é essa dica que eu recebi na faculdade e que foi muito importante para a minha vida. Leiam de tudo. Mas ele está perguntando sobre a motivação. Acho que a motivação, como vocês disseram, depende de quem você é e onde você quer essa chegar. Vontade de crescer, de ser melhor, eu acho que é o fundamental, né? Sempre, é o que nos move. Se você quer ser alguém, leia, porque tem muita gente boa, te dando algumas pistas de onde é que você pode chegar, né? Gente, nós estamos aqui com a participação de vários internautas e eles estão gostando bastante do nosso bate-papo, né? A Vera Márcia Milanese está dizendo muito bom esse bate-papo cultural. Então é bacana que as pessoas estão gostando desse tipo de conversa, né? Está sendo muito agradável. A Lucila, ela é mediadora em grupos de leitura da terceira idade, inclusive. É possível despertar em qualquer idade o gosto pela leitura? Lucila, você já se deparou com isso, com pessoas que falavam, nossa, eu não gostava tanto de ler, hoje eu adoro. Pessoas assim que são disléxicas, nunca leram em voz alta, nunca compreenderam o que liam. A gente vai fazendo esse mecanismo de carinho com elas e elas pegam o texto e percebe que toda leitura em voz alta contém alguma característica. Porque eu leio, eu não sei se eu estou errando ou não, mas eu dou uma entonação, cada pessoa tem a sua entonação. Quando elas percebem que ninguém é o brilhante ou tem um padrão de leitura que seja aquele padrão, seria o maravilhoso. 10, 12 leem. De repente, elas, eu falo, agora é sua vez, elas leem, a hora que elas percebem que elas conseguem ler, pronto. É uma revelação. A partir daí,
leem, elas começam a ler de uma maneira e compreendem e fazem as melhores interpretações. Porque as pessoas mais velhas, elas têm mais recursos, já leram mais bulas de remédio, já leram mais livros, já leram mais pessoas, então elas têm mais recursos para fazer as interpretações dos textos. Então, tem sim, começam a gostar de ler, começam a pegar livros que tem ali, você percebe que houve uma descoberta. Ah, sim, até o final, eu acho que da vida, você pode se encantar com a leitura. Eu fico feliz com os professores da Patrícia que mandavam ler bula de remédio. Sim. Sou de uma fase que não tinha internet, os livros eram escassos. Eu lia bula de remédio e rótulo de shampoo, gente. Então, Aprendi Por que não? química melhor do que na escola no Olha. rótulo de shampoo. E além disso, tinha que buscar os termos nos dicionários na biblioteca. Falando em biblioteca, antigamente as casas tinham uma biblioteca, Tinha hoje em dia as basta, né? casas não têm mais espaço para guardar os livros, né? É uma coisa que hoje em dia já não tem mais. Bom, nós temos aqui, voltando ainda a falar da Casa das Flores, nós temos a Landa Lemos, ela está falando o seguinte: a Casa das Flores é um espaço de leitura partilhada fantástico, experiência que muito tem ampliado e incentivado a leitura em São José do Rio Preto. A Carolina Conte está fazendo uma pergunta sobre isso para a Lucila. Ela fala: como você explica a grande adesão de mulheres nos grupos de estudo da Casa das Flores? Há diferenças entre ler só em grupo? Quais são as mais relevantes? então, eu acho que eu já respondi, né, Carolina e a Yolanda, eu acho que eu respondi, porque a ampliação do texto, porque um texto lido individualmente, ele tem um conteúdo, é o seu, você colocou toda a sua experiência e interpretou. Se 10 pessoas colocam as 10 experiências e interpretam um texto, ele vai ficar muito mais rico. É uma experiência muito necessária. Eu gostaria que, inclusive vocês, todos participassem um dia para ver como é gostoso ler em conjunto o livro. Legal. A Glauciane está fazendo uma pergunta. Documentários, séries, né, e de forma geral, de que forma eles se diferenciam dos livros e em quais aspectos, né? Então, os documentários, as séries, de que formas que elas se diferenciam dos livros? São linguagens diferentes, né? Você, quando vai fazer um filme a respeito de uma obra, o diretor, o roteirista, ele acaba priorizando certos aspectos específicos do livro e nem sempre realmente o recorte é aquilo que a gente espera. Muitas vezes a gente lê o livro e vai assistir o filme e se decepciona. E também acontece o contrário. Às vezes você gosta mais do filme do que do livro. Então, são linguagens diferentes que acabam priorizando aspectos específicos, dependendo do público, né, do momento que aquele filme é feito. Eu acho que tem uma série de questões aí por trás da escolha dessas prioridades, né? Sim. Voltando à questão da indicação dos livros de vocês, né? A Patrícia, ela foi a única que indicou um autor brasileiro, os outros foram autores estrangeiros. Na opinião de vocês, quais são o Brasil tem bons escritores? Quem são os melhores escritores, na opinião de vocês? Nossa! Hoje tem muita coisa. Há muitos bons escritores brasileiros, né? Tanto da geração passada quanto da geração contemporânea, né? Mas quem você indica, assim, para quem está assistindo a gente, os autores, Hoje a gente tem aí autores que estão se destacando muito, né? O próprio Michel Laub, o Ednei Silvestre, que é um o Milton Raton Milton Raton, ele é. A Maria Valéria Rezende, Ali a Luft. Lia Luft também. Então, acho que, nossa, E os não dá para poetas? elencar. Pode falar. Poetas. Hoje nós temos essa literatura, que seria essa literatura subversiva, né, que é uma literatura muito próxima assim, do popular, uma poesia que está assim, muito próxima dessa linguagem da internet, e a volta assim, absoluta da descoberta da Hilda Hills, que está assim, extraordinária, a Ana Cristina César, são poetas.
Nós temos poetas brilhantes aqui em São José do Rio Preto também. O professor Aguinaldo é brilhante. São poetas. O Olívio, também um poeta, que foi, inclusive, frequenta a Casa das Flores. Nós temos lá na casa uma escola de escritores. Então, nós temos nos deliciado com as produções literárias atuais, porque são exatamente esses poetas atuais que estão indo, que estão fazendo a grande diferença. Porque nós tivemos uma escola que vem desde os franceses, desde de Rimbaud, Mallarmé, que mudou todo o nosso modernismo brasileiro na maneira de escrever. Então, nós estamos hoje no auge dessa escrita, uma escrita concisa, estruturada, muito nova, muito criativa. E, então, assim, não só no texto em prosa, mas na poesia, no texto poético, nós estamos tendo na literatura uma grande revolução, sabe? E eu acho que isso vale a pena a gente pensar também, que muito próximo do funk, dessa conversa, dessa música que precisa dar recados rapidinhos, tanto recados amorosos como recados para os políticos brasileiros, para essa situação nossa, sabe? Eu acho que a gente precisa atentar para esse tipo também de literatura. Gente, existe algum incentivo hoje para um escritor no Brasil, para quem quer começar a escrever? Os prêmios, né, em geral, eles são um incentivo, mas a gente encontra poucas possibilidades. Poucas possibilidades, realmente, para quem está começando. Hoje tem uma legião de escritores que começaram na internet, que é também um fenômeno bem interessante, né? O Daniel Galera, por exemplo, que começou escrevendo na internet, Ana Miranda, e é muito bacana a gente perceber, né, que eles encontraram um espaço que era democrático, que não tinha realmente, não necessitava de um investimento para que você tivesse acesso a um público específico, e esses escritores cresceram bastante aí no ambiente digital, né? É uma possibilidade que eles encontraram, mas em geral eu não consigo... É uma dificuldade muito grande, principalmente para a literatura, né? Literatura e literatura traduzida. Né? Sim. E qual é o caminho para quem quer começar, para quem quer enveredar nessa seara? Olha, eu tentei publicar o primeiro livro, nós acabamos pagando a publicação, né? Autor e tradutores, nos organizamos, pagamos pela publicação e pela diagramação. Então, acabamos optando por esse caminho, alguns livros são mais fáceis de publicar, principalmente algum livro que tem algum êxito de mercado, né? Então é sempre nesse sentido. Mas outros livros precisam de algum tipo de financiamento, né, público, talvez. O que fazer para o escritor, para que o escritor tenha estímulo para escrever? Estimular, né? Novos. Então, nós estamos fazendo esse estímulo lá. Abrimos a escola de escritores, apareceram vários, ficaram 5 brilhantes escritores. Um poeta, que é poeta, vai publicar, um contista e vários cronistas ali. Nós vamos publicar uma antologia, mas assim, estamos escrevendo, mandando as inscrições para várias entidades, inclusive para a parte da nossa cultura aqui de São José do Rio Preto, porém, nós já estamos querendo bancar também, porque vamos precisar publicar, que são textos muito bons. Eu também publiquei um livro, passei tanto desgosto com a publicação do meu livro que eu nem falo nele, sabe? Porque eu chorei para publicar o livro. Mas aí não vou nem contar isso. Mas é uma situação desgastante mesmo. Né? Muito triste. Muito triste.
As novas mídias digitais que mudaram a forma de escrita e de leitura associada à redução de números de leitores, pode colocar em risco o surgimento de escritores? Acho que sim. Vamos lá, Celso, começa por você. Bom, vamos ver se eu entendi a pergunta. Né? Se pode colocar em risco, né? Essa nova mídia se coloca em risco o surgimento de escritores. Os e-books? Os e-books. Isso. Eu acho que não, acho que dá para conviver. Né? Eu acho que dá para conviver. Eu acho que até pode funcionar como estímulo para a leitura. Né? Então, eu não vejo os dois fenômenos como excludentes ou como um vai diminuir. Sim. Eu acho que não, acho que é possível conviver. Tem compreensão, Priscila? Eu tenho um pouco de preocupação, porque quando você escreve para um livro, para publicar um livro, você não tem absolutamente um desejo de ter um retorno. Você não faz isso de uma maneira narcísica. Quando você está escrevendo nas redes sociais, como o retorno é imediato, é impossível você não resolver dar certas transformações para agradar o público. Então, eu acho que vai diminuir, sim, a qualidade da escrita. Eu acho que o desejo de agradar imediatamente um público e de conquistar um público imediato, por exemplo. Hoje mesmo, o Facebook deu uma quantidade de pessoas que seguem, que deram gostei lá. Likes. Bom, likes. Bom, isso, se eu fosse uma pessoa nova, eu pensei isso imediatamente. Falei, se eu fosse nova, pessoa novinha, uma jovem, eu já estava achando que eu estava brilhante. Mas como sei quem sou? Não, mas como sei quem sou, isso eu falo menos, Lucila. Isso é um fenômeno. Então, tudo bem. É isso que eu quero dizer, Entendi. né? Pode atrapalhar o jovem nisso, né? Ele pode vender a alma para os likes, né? É a questão do ego, né? Isso. Esse livro fala exatamente sobre isso, sobre a questão dessa necessidade de você estar sempre agradando, evitando conflitos, então, que é uma tendência hoje do ambiente virtual. E há muitos escritores hoje, o Bernardo Carvalho, contemporâneos, que não realmente criticam essa tendência e que escrevem de outra maneira. Então, eu acredito que há espaço para todo mundo. Quem costuma publicar nesses meios, em geral, não segue esse tipo de tendência. Eu acho que depende muito do perfil de cada escritor. O Daniel Galera é um escritor que realmente usa uma linguagem absolutamente fora do padrão da internet e que teve muito sucesso nas redes sociais. O Carpinejar não, né? O Carpinejar já fala para o público. Sim. É um outro perfil, né? Tanto que ele trabalha com vídeo e é um escritor de mídias, né? E também faz um trabalho maravilhoso. Eu acho que cada um vai encontrar o seu espaço aí no meio digital, né? E independente da questão das curtidas ou não, quanto mais a gente cresce dentro das leituras, da literatura, né? As pessoas vão entendendo que muitos likes são motivados por, muitas vezes, né? Por razões diferentes. Né, que não estão ligadas diretamente à qualidade daquilo que está sendo publicado. Então, isso, com a maturidade, a gente vai percebendo. Os jovens, em geral, realmente ficam muito entusiasmados, né, com a questão dos likes. Mas eu acho que é uma questão de tempo para que essa visão seja desconstruída, né, e que a gente possa usar realmente as redes sociais da melhor forma possível. Como nós estamos usando agora, né? Como agora. Como estamos usando agora. Gente, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. O nosso bate-papo está delicioso, chamou a atenção muito dos nossos internautas. Nós gostaríamos muito de agradecer a presença da doutora Patrícia, do doutor Celso. Eles são humildes, eles não gostam de ser chamados de doutores, não.
e da professora Lucília também. Vocês querem deixar um último recadinho para o nosso internauta? Olha, leia bastante, aproveite e conheça novos autores, né? Mergulhe no universo da leitura. Não perca de vista os clássicos, nós estamos constantemente com as prateleiras das livrarias cheias de livros, mas existem inúmeros clássicos, principalmente de filosofia, que valem a pena uma leitura. Tá? Patrícia? Eu acho que é isso aí. Procurem ler, né, o que tiver mais fácil para cada um, o que for do interesse de cada um, e, né, procurem adquirir o hábito para que isso realmente possa estar contribuindo para o crescimento pessoal de todas as pessoas. Tá? Lucila? Então, a leitura, ela transforma, e essa é a nossa vocação, sermos transformados até o último instante da nossa vida. Então, a leitura é realmente algo como um alimento para a nossa alma e para a nossa trajetória e para a nossa vida aqui entre os homens. Então, temos de ler. É muito importante a leitura. É o que eu posso dizer. Para encerrar, nós gostaríamos de agradecer a participação do internauta, dizer que na próxima sexta-feira nós vamos estar de volta no mesmo horário, às 14h30, e nós também temos uma dica de leitura para vocês. Leiam o Diário da Região. A leitura é imprescindível, vocês vão gostar, eu tenho certeza. Ótimo.